Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos no nosso Mergulhando, que é um espaço para a gente mergulhar de cabeça em um tema que pode ajudar pequenos empreendedores a trabalhar menos e com mais leveza para alcançarem a vida que sonham. Meu nome é Luísa Pado, eu sou sócia e consultora da Mirá, Design de Organizações, e hoje o nosso tema do dia vai ser como tirar o peso dos meus ombros, né? Então a gente vai falar sobre como delegar ou dividir as tarefas de uma forma que seja realmente efetiva. E aí, até o final dessa live, eu vou dar para vocês um passo a passo de como fazer isso, e a gente vai explorar os caminhos, né, os porquês, pode ser que isso não costuma funcionar e como que a gente pode contornar. A gente está ao vivo aqui no Instagram e logo mais no YouTube está entrando. Se estiver falhando, vocês podem tentar trocar. Geralmente no YouTube a experiência é melhor, mas hoje está tudo ao contrário. Então, vamos lá, deixa eu ver quem que está aqui online, vi que a Catrine também entrou, sejam bem-vindos. Hoje eu estou sozinha, gente, né, nós somos 3 consultoras na Mirage, eu estou sozinha, então quem estiver entrando pode interagir com a gente, pode comentar que ajuda a gente aí conversando. Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho no tema, então assim, eu aposto que você que também é empreendedor, seja na sua empresa, seja na sua ONG, seja em qualquer iniciativa que você, faz parte, que você se sente sobrecarregado, né. É quase impossível hoje a gente encontrar alguém que não se sinta assim, né. É uma das coisas que a gente mais ouve, todo mundo fala para a gente arrumar isso, fala: "Você precisa delegar tarefas", né, mas ninguém fala sobre como fazer isso, né. Então hoje a gente vai mergulhar um pouco nesse assunto para ver como é que você pode conseguir fazer isso e assim conseguir trabalhar menos e ter mais tempo e qualidade de vida. E aí tem tantas outras coisas que você pode fazer para tornar o seu trabalho mais leve, né, de tirar o seu peso dos ombros. Mas hoje a gente vai falar sobre o caminho de delegar tarefas. Como é que eu faço isso, né? Talvez o caminho mais óbvio, né? E podem ter outras coisas. Então, por exemplo, você pode simplificar processos, você pode parar de fazer algumas coisas, você pode diminuir o peso também no sentido de diminuir a pressão, né, dividir o peso das responsabilidades, mas hoje a gente vai falar sobre como delegar tarefas, tá. Então, por quê, né, por que dividir tarefas, por que delegar? Quem tiver aqui online, se quiser contar para mim por que que você gostaria de delegar tarefas, né, o que que você ganha com isso, podem escrever, estou aqui acompanhando, né. E geralmente a gente quer delegar para tirar coisas da nossa lista de coisas para fazer, né. Isso vai ser imediato, né, você vai conseguir diminuir o estresse, com a sua correria, a sua sobrecarga. Mas o que que você pode ganhar em mais longo prazo, né, você vai poder reduzir a sua carga horária de trabalho, e você vai poder ter mais tempo para você fazer o que te faz bem, seja para sua vida pessoal, seja para sua vida profissional, né, você vai aumentar a sua qualidade de vida. Ou, outra coisa que eu acho muito legal a gente falar, é que você liberando tempo de trabalho, você vai poder fazer coisas que você ainda não faz hoje, no seu trabalho, né, e que podem ser muito importantes para o desenvolvimento do seu negócio, para você cuidar do futuro da sua empresa. Então, por isso também é tão importante a gente conseguir, delegar tarefas e tirar esse peso, né, e conseguir fazer essa bagagem ficar mais leve, né. Então é como se a gente carregasse uma mochila, cada um tem a sua, e cada uma é de um tamanho, do tamanho que você dá conta. E aí, às vezes, a gente até tenta trocar uma mochila para uma mochila maior, mas volta e meia a gente descobre que o tamanho anterior da mochila é o que estava realmente funcionando, que a gente dava conta, né, o peso que a gente dava conta de carregar. E aí não dá para você fazer nenhum milagre. Muitas vezes a gente também precisa colocar nessa mochila algumas coisas que são imprescindíveis para a gente chegar onde a gente quer. Então, por exemplo, se eu vou subir o Monte Everest, como que eu vou fazer se as luvas que eu preciso carregar não cabem na minha mochila, né, eu vou morrer de frio. Então a gente precisa cuidar para dimensionar essa mochila que a gente consiga carregar. E aí eu fiquei me perguntando, né, quando foram os momentos que esse tema pegou para mim, que isso chegou, assim, para mim de uma forma mais viva. Então, assim, hoje na Mirá, nós somos uma equipe, né, nós somos 3, mas eu já fui uma eu-quipe, né, uma equipe sozinha. E aí você tem que dar conta de tudo, você tem que conseguir fazer tudo,
né. Eu acho muito bom ter as minhas sócias, né, nós somos 3 para poder dividir essas responsabilidades, esses riscos, e também a operação no dia a dia, né, porque qualquer negócio, inevitavelmente, ele tem muitas frentes de trabalho, muito trabalho rotineiro e operacional que precisa ser feito. Se você é sozinho, você vai ter que encarar tudo isso sozinho, e eu pessoalmente não gosto, né. Acho exaustivo, acho entediante, né, e eu amo ter a sensação de que quando tem uma coisa para ser feita e uma de nós fala: "Pode deixar que eu faço isso", né, é como se eu me sentisse multiplicada por 2, por 3 e alguém fizesse aquilo para mim, e isso me dá um grande alívio, né. Mas eu também sei que isso só é possível porque eu confio plenamente nas minhas sócias, né, para conseguir fazer as coisas. Então é um real alívio, né. Mas eu sei que também não é necessariamente todo mundo, né, tem muitos outros cenários possíveis onde as pessoas não tenham tanta confiança para se sentir aliviadas, né. Podem ter pessoas que ao contrário, falam: "Putz, a pessoa vai fazer aquele negócio e ela não vai fazer direito, aí eu vou ter que ficar controlando, vigiando, vou ter que revisar depois". Isso pode dar mais estresse até do que alívio. Então é uma coisa importante da gente, considerar, né, e trabalhar para ter esse cenário justamente de alívio. E na minha experiência também, quando um negócio depende 100% de mim, é muito mais difícil eu ter o mesmo comprometimento, sabe. Seja porque tem um sócio ali comigo, seja porque você está pagando um funcionário, né, você está fazendo um investimento, você tem que fazer esse investimento render, né. É tipo ir na academia, se você está sozinho em casa e vai treinar, costuma ser bem mais difícil, né. Se você tem um professor que está te esperando, que você pagou, que vai ficar chateado contigo se você não for, você acaba indo, né. Ou se você tem um amigo, né, como seria um sócio, que vocês combinaram de ir juntos, por conta do compromisso que você tem com aquela pessoa, você acaba fazendo aquela forcinha extra de manhã para acordar, sair da cama e ir treinar, sabe. Então, a gente fala sobre, quando a gente é sozinho, a gente pode ir mais rápido e quando a gente está em grupo, a gente vai mais longe, né. Mas eu tenho as minhas dúvidas, porque eu acho que às vezes a gente estando sozinho, a gente pode ir mais rápido, mas não necessariamente a gente vai, né. Eh, e aí eu também lembrando, assim, da história, né, quando eu trabalhava no Ipoema, antes de trabalhar na Mirá, teve momentos em que a gente não tinha nenhuma equipe e eu trabalhava praticamente todos os dias de casa, sozinha, né, bem antes de todo mundo aderir ao home office, à pandemia, né, e era muito mais fácil eu me enrolar nos horários, não ter rotina, trabalhar de pijama, virar à noite trabalhando, em outros momentos procrastinar demais, me perder fazendo alguma coisa pessoal ou da casa, né. E aí como não tem ninguém ali para te cutucar, as coisas acabam indo mais devagar do que elas poderiam ir, sabe. Então, eu acho que a gente sozinho, às vezes, pode ir mais devagar mesmo do que se a gente estivesse em grupo também. Mas aí o CJ entrou, eu falando aqui do Ipoema, o CJ entrou, que era meu sócio do Ipoema. "Oi, CJ, fica aí que eu vou contar agorinha sobre delegar tarefas, né, para as pessoas e contando um pouquinho da nossa experiência lá no Ipoema. Então, quando a gente foi começar o projeto Água do Cerrado, que foi um projeto grande, a gente não tinha como, né, fazer isso em 2 pessoas. Nós tínhamos que levar 6.000 crianças para conhecer a permacultura, era impossível, né, a gente precisava montar uma equipe. E a gente nunca tinha trabalhado com uma equipe tão grande, a gente montou uma equipe de 30 pessoas, então a gente precisava delegar. E aí, eu acho que foi muito legal o que a gente fez. Ai, tô achando ótimo que você tá aqui, você já pode comentar se eu falar alguma besteira, tá? Então, antes de contratar qualquer pessoa, o que que a gente fez? A gente sentou e a gente gastou um tempo estruturando as funções de cada um na equipe. A gente não sabia quem eram as pessoas ainda, né, então eram as funções. E mais do que o que cada um ia fazer, como que seriam os fluxos de trabalho entre essas pessoas, né, quem reporta para quem, quais reuniões vão ter, com que frequência, quem que vai estar envolvido, qual o objetivo, né. E aí quando a gente estava bem nesse momento, começando a contratar as pessoas para aqueles papéis que a gente tinha identificado, chegou para a gente, né, feito como uma luva, a sociocracia. Foi um dos primeiros cursos de sociocracia no Brasil, e a gente ajudou inclusive a trazer essa metodologia, fazer esse curso acontecer.
E aí, a gente fez esses 4 dias de curso e a gente já saiu aplicando tudo que a gente pôde, né. E isso ajudou muito a gente a conseguir ter mais clareza de como seguir, entender o que que tinha por trás de delegar tarefas, né, porque não é só uma questão de passar uma lista de afazeres, né, tem também técnicas, né. Por exemplo, um passo a passo de uma reunião para ela ser mais otimizada, né. Isso eu não tinha ideia de que existia. E além das técnicas, tem também as crenças, né, então quais que são acho que isso é uma coisa muito importante da gente se perguntar, assim, quais que são os valores, a filosofia, a cultura que você estabelece na sua organização, que estão por trás da forma como você delega ou finge que delega as tarefas, né. Isso muda completamente o quanto você consegue de fato tirar dos seus ombros, né, tirar esse peso de ser empreendedor. Mas então voltando ali à nossa história, então a gente organizou a casa, a gente selecionou as pessoas e a gente viu que esse trabalho prévio foi fundamental para as coisas funcionarem como foram, mesmo que a gente teve dificuldades, mesmo que a gente precisou adequar tudo isso, mesmo que as pessoas não entregaram como o esperado, que tivessem conflitos, a gente chegou a ter que demitir pessoas, né, alguns processos não funcionaram exatamente como a gente previu, mas ter feito essa estruturação foi fundamental para a gente conseguir, dar esse salto, né, para uma equipe éramos 2 e a gente deu um salto para uma equipe de 30 pessoas. Então, acho que tudo isso ajudou a gente também a ter o que arrumar quando tiveram os problemas, né, identificar onde estavam os problemas. Enfim, a gente trabalhou foram 2 anos com essa equipe grande, que foi o período de execução desse projeto, né, e foi uma das experiências mais ricas da minha vida, né, foi o momento que eu mais trabalhei durante muito tempo, com muitas pessoas, né, e eu confesso que eu gostei, eu curti, assim, sabe, ter uma equipe grande, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente articular tudo isso me dá um frisson, eu realmente gosto, assim, eu tive algumas outras oportunidades aqui na Mirá também de montar equipe para eventos maiores e tal, e eu gosto, né. Então, assim, foi uma experiência muito rica e para além do que a gente realizou, né, enquanto projeto, né, tudo que a gente plantou muitas mudas, a gente construiu muitas, instalações de permacultura nas escolas, a gente trabalhou pela sustentabilidade na educação, né. Mas para além de tudo isso, a gente criou um espaço de trabalho muito gostoso, né, e a gente criou amizades verdadeiras ali entre muitas pessoas, né. Tanto que foi lá, por exemplo, que eu conheci a Marina, que hoje é minha sócia, na Mirá, né. E ela tá rindo, vocês não estão vendo, mas ela tá rindo lá à distância. E eu acho que a gente também contribuiu significativamente para o desenvolvimento individual, sabe, das pessoas que estavam ali envolvidas no projeto. E não vou mentir para vocês, a gente trabalhou muito, muito nesse projeto, mas assim, eu não consigo nem imaginar como teria sido se a gente não tivesse feito esse trabalho todo de estruturar, de conseguir delegar, de entregar para as pessoas a responsabilidade, né. Eu inclusive virei mãe também durante o projeto, né, e claro que a minha ausência foi sentida, mas eu sinto, CJ, me corrige aí. CJ penou, gente. Mas a gente conseguiu organizar as coisas para que elas não travassem completamente, né, com a minha ausência. Conta aí, CJ, tô contando mentira? Mas bora lá então, gente, enquanto ele responde aí. Então, assim, eu acho que a real é que geralmente a gente delega quando não dá mais, né, quando a gente chega numa exaustão total, ou quando a gente realmente percebe que faltam braços para a gente dar conta de tudo que de tudo aquilo que a gente quer fazer ou gostaria de fazer, né. E aí a gente às vezes chega num nível de estar tão desesperado, que aí a gente vai no correndo atrás de alguém e acha quem tiver, bota um estagiário aí com o recurso que a gente tem, e a gente não estrutura isso direito, e aí tem boa chance disso não dar certo, né. Muitas vezes também é desconfortável, eu acho, sabe, delegar, porque a gente perde o controle do resultado, a gente tem que abrir mão, você já tá escrevendo aí, deu uma sortezinha com seu parceiro. Também tem uma coisa, né, a gente morava do ladinho do outro, então eu estava ali
com a Lila amamentando e o CJ vinha ali: "Lu, vamos resolver isso daqui?", né. E, enfim, rolou isso também. Mas voltando aqui, outra coisa que acontece quando a gente está tentando delegar tarefas é que dá uma insegurança, né. Será que essa pessoa vai dar conta? Será que vai dar certo, né? Será que vai sair do meu jeito? Então, assim, é legal a gente pensar dentro da gente também, antes de sair contratando gente, delegando, né, o que que te impede, olhar para dentro e pensar o que que te impede de delegar ou de dividir algumas tarefas hoje, né. Então, se você pensar assim: "Ah, eu não vou encontrar ninguém que faça bem isso", né, sei lá, o que quer que você faça, ninguém vai fazer tão bem quanto você, né. Aí, assim, primeiro, como é que você sabe se ninguém vai fazer tão bem se você nunca tentou, se você nunca experimentou, nunca deixou alguém tentar, né. Outra coisa, que geralmente quando a gente fala, essa pessoa não faz tão não ninguém faz bem, né, não faz tão bem, não faz do jeito certo, geralmente é porque essas pessoas não estão fazendo do nosso jeito, né. E aí é importante a gente conseguir olhar para isso e perceber que, a gente vai precisar aceitar que tenham pequenas variações, né, que inevitavelmente vão surgir na forma de fazer, e se a gente não conseguir se abrir para isso, aí já te digo de cara, né, não contrate, não tente, porque não vai funcionar. Você realmente precisa abrir esse espaço dentro de você, né. E por trás dessa crença, dessa armadilha mental que a gente tem, eu acho que tem um falso sentimento de importância, sabe? Do tipo: "Eu sou insubstituível, eu preciso estar aqui, se não fosse por mim, essa parada toda não funcionaria". E aí, se tem alguém fazendo por você, você não é tão importante, isso dá um pepino aqui dentro, né. Então, a gente precisa estar pronto para olhar para isso, se abrir para isso e cuidar dessas armadilhas que a nossa mente acaba criando. E aí me vem uma outra pegadinha psicológica que eu acho importante da gente comentar, e aí que eu não vou dizer que eu não sou vítima dela, tá, que é o vício do trabalho. A gente foi criado, moldado, a gente vive numa sociedade que está dizendo pra gente o tempo inteiro que acha bonito tá sempre corrido, atarefado, atropelado, né, de você, não ter tempo para fazer nada, né, você não pode estar assim, isso não é bom, né, você inclusive a gente, condena, né, o descanso, então a gente precisa conseguir olhar para isso, e entender que é importante que você consiga se liberar desse vício do trabalho e ter tempos para pensar em questões mais profundas e existenciais que às vezes você está fugindo, né. Seja questões existenciais da sua vida, sejam questões existenciais da sua profissão, né. Então, o melhor caminho para fugir é estar sempre ocupado. Então, vale a pena, assim, a gente olhar para dentro e se questionar se não tem uma parte nossa que está fugindo, sabe, de propósito. E aí tem inclusive uma música do o Terno, não sei se vocês já ouviram, que chama Pegando Leve. É muito linda, depois vocês vão ouvir lá. Eu pensei em colocar, mas eu acho que o YouTube, o Instagram vai derrubar se eu colocar aqui sem autorização, mas um dia eu ainda vou pedir autorização para eles. Que eles falam, eu peguei um trechinho, eles falam assim: "Preocupado, viciado, no ritmo frenético de um jovem anos 10, não sei quando parar, apegado, delicado, o medo do silêncio, do vazio, a solidão. Eu quero tudo, eu quero descansar, mas também quero sair, eu quero trabalhar, mas também quero me divertir, quero me cobrar, mas saber não me ouvir, quero começar, mas quero chegar ao fim". Enfim, depois vocês escutam o resto dessa música, chama Pegando Leve, é muito bonita. E outra coisa que pode acontecer também é a gente se falar, né, internamente ali com a nossa vozinha, a gente fala assim: "Ah, eu não tenho para quem delegar, é muito caro contratar alguém". E realmente isso é um dilema, especialmente para os pequenos empreendedores, né. Contratar é sempre uma aposta. Será que a pessoa vai dar o retorno que eu quero? Será que vai ter mais alguém na equipe que vai ganhar mais, né. Então é só testando, né. Será que ter alguém na equipe vai te fazer ganhar mais, né? E aí você só vai descobrir realmente testando. E se você ficar sempre limitado ao só o que os seus braços conseguem fazer, você não vai conseguir crescer muito o seu negócio, né?
E uma outra coisa que acontece é da gente, ter um recurso limitado e acabar contratando só as pessoas que a gente quer dizer, as pessoas que a gente consegue contratar são pessoas menos capacitadas ou experientes do que você realmente gostaria de ter. E aí, se você não tem um mega especialista que vai te ensinar como resolver aquele abacaxi, a gente precisa realmente organizar ainda mais os nossos processos e ter muita clareza na comunicação. E por fim, outra coisa que eu acho que as pessoas se dizem, às vezes, é que dá muito trabalho contratar alguém, ensinar, revisar o que a pessoa fez, depois ter que refazer, né. E também não vou mentir, contratar dá trabalho, sim, e no começo a gente precisa acompanhar o dia a dia da pessoa, a gente precisa ensinar, a gente precisa estar junto, né. E por isso que a gente precisa ter muita clareza de onde a gente quer chegar com o nosso negócio e como, né. Então se for uma demanda pontual, talvez não justifique esse trabalho todo. Agora, se é uma coisa que você vai fazer, você faz todo dia, faz sempre, tem uma perspectiva de continuar fazendo, então aí é interessante você considerar poder ter uma pessoa para passar essas tarefas. E outra coisa também é se você não gosta de fazer aquilo, então aí especialmente acho que é bom poder delegar, tá? E antes da gente entrar propriamente nas dicas, no passo a passo de como fazer, acho legal também a gente falar sobre o jeito errado de fazer, né, erros que às vezes a gente comete tentando delegar tarefas, tentando dividir tarefas com alguém, e aí no final a gente acaba não tendo o resultado esperado. Então, eu imagino que você já teve alguma experiência, né, seja de contratar alguém, seja de chamar um amigo, um conhecido para trabalhar junto, né, mesmo que num projeto pequeno, pontual, e de pedir ajuda para alguém e não ter dado certo. Então, quem estiver online aqui também, pergunto para vocês, quais são os erros que geralmente a gente comete quando você vai contratar alguém? Você já tentou? Como é que foi? Deixa eu tomar um golinho aqui enquanto isso. Aqui ainda não tenho respostas. Eu vou falar então começando aqui. Eu acho que a primeira coisa é que a gente acha que é simples, né, que é só a gente, dar uma lista de coisas para a pessoa fazer e tá tudo resolvido, pronto, acabou. Mas tem muito mais do que isso, né. Você tem que explicar como a pessoa tem que fazer, né, a gente não pode considerar nada como óbvio. E às vezes a gente quer dar liberdade para a pessoa fazer do jeito dela, mas depois a gente culpa essa pessoa por não ter dado o resultado que a gente queria. Então a gente precisa ser o mais claro possível sobre a no com a da nossa expectativa de resultado, né, e se você tiver também do processo, mesmo que melhorias venham a ser feitas depois. E você tem que treinar a pessoa para fazer, não adianta você só entregar e falar: "Se vira", né. E isso não importa quantos certificados, diplomas ela tenha, você precisa ensinar ela a fazer do jeito que você quer. E também não é só entregar um manual, né, imagina que você foi numa loja de marcenaria, e aí você vai lá e compra uma serra de mesa, né, não adianta você sair com o manual, sem nunca ter mexido e achar que você vai sair fazendo. E nem colocar vídeo no YouTube, você vai aprender fazendo, você vai aprender com alguém te mostrando ali os detalhes, os pequenos macetes, sabe, quando você clica aqui, ali dá errado, então tenta por esse caminho. Então é importante ter realmente essa paciência, esse tempo, essa disponibilidade para acompanhar, né, ter o dom de ensinar. Tem gente que sabe fazer muito bem uma coisa, mas não sabe ensinar, definitivamente. Então pensa sobre isso antes também de contratar alguém. E outra coisa que eu acho que pode acontecer é a gente cair numa cilada de querer que a pessoa faça exatamente do nosso jeito, né, a gente falou ali um pouquinho sobre abrir esse espaço. Então, nesse processo de treinar a pessoa e delegar, você vai precisar entender o que que são os critérios para que aquele trabalho aconteça, seja bem feito, e o que que são as suas preferências pessoais, o que que é o seu jeito de fazer, mas que pode ser feito diferente, tá. Isso vale tanto para o resultado quanto para o processo. E aí você vai precisar então abrir espaço para acolher o jeito das outras pessoas de fazer. Algumas coisas, alguns jeitinhos que as pessoas vão fazer vão ser piores, sim. E aí dependendo do que for, você vai precisar encontrar espaço para trazer seu feedback, para trazer sua crítica de uma forma construtiva e conseguir melhorar isso. Mas pensa bem se essa crítica que você está trazendo é para tentar controlar o que é que a pessoa está fazendo, né, para deixar mais próximo do seu jeito de fazer, ou se você está realmente querendo tornar aquilo mais eficiente, mais ágil, mais robusto, né, e aí isso sim alimenta o seu negócio e não o seu ego, né.
E também tem outra coisa que a pessoa vai trazer jeitos diferentes de fazer e pode ser que ela traga, inclusive, melhorias, né? E aqui que reside a beleza, né? De ver uma outra pessoa encontrar um caminho diferente do que você faz para fazer aquela mesma coisa e isso ser mais eficiente, ou mais bonito, ou mais ágil, né? Então, coisas que você não teria sequer imaginado, pelo simples fato de ser uma outra pessoa que pensa diferente, você conseguir fazer de outra forma. Tá? Então, é como um exemplo seria como se você estivesse ensinando alguém a cozinhar. Você tem a receita, está toda escrita. Mas quando você vai lá fazer, cada um desenvolve, né? O seu jeito de mexer, de pesar, de misturar, da ordem que faz as coisas. Então, algumas coisas tem que fazer naquela ordem porque vai dar ruim, mas algumas não, ou o jeito de fazer, de mexer. Então, é importante você separar o que são boas práticas, o que é a receita e o que são suas manias, o seu jeito de fazer, tá? E por fim, outra pegadinha que a gente pode cair é o delegar sem delegar, né? Você diz que é para a pessoa fazer, você dá o manual de como fazer, você ensina a fazer, mas você não dá autonomia para ela fazer. Ou seja, para ela realmente fazer do jeito dela, né? Você deixa ela operar, mas você não deixa ela ter o poder de decisão. Você segue centralizando todas as decisões, né? Então, aí eu pessoalmente não acho legal, porque aí eu acho que a gente está operando muito mais numa lógica de comando e controle, de poder sobre e não do poder com as pessoas. Existe esse tipo de delegar tarefas? Existe. Funciona? Funciona. Acho que para muita gente funciona, né? Sejam eles líderes, sejam eles liderados. Mas para a gente aqui na Mirá não é a nossa visão de mundo, os nossos valores, a nossa cultura, não é o que a gente acredita e quer construir. Então, também não é o que eu vou te ensinar a fazer. E então imagina que você está assim, que a gente está falando de um exemplo de pendurar um quadro. Você vai delegar a tarefa para uma pessoa pendurar um quadro na parede. Se você for falar exatamente a posição do quadro, o formato do quadro, o tamanho do quadro, se você for controlar tudo que a pessoa vai fazer, né, qual ferramenta ela vai usar, a ordem das coisas, como ela vai marcar, isso vai te consumir muito tempo, né? E dois, você não vai deixar ela ocupar aquele lugar de fato, e com o tempo isso desestimula a pessoa. E além de desestimular a pessoa, a gente acredita que a pessoa que está ali na ponta, então vamos dizer que esse quadro é numa secretaria da escola. Então, a pessoa que está ali na secretaria, recebendo as pessoas todo dia, fixando as informações nesse quadro, apontando para ele várias vezes para repetir aquela informação, então ela sabe melhor do que você. Se ela está ali na ponta, ela vai saber melhor do que você aonde é a melhor posição do quadro, qual é o tamanho do quadro, quais informações ela vai pôr ali, né? Então, a gente gosta de entregar também a autonomia, né, o poder de decisão para as pontas, para as pessoas que estão verdadeiramente ali na lida do dia a dia, beleza? Então, vamos para as dicas? Falei. Vamos para como delegar, né, realmente, como dividir tarefas. Vou entregar para vocês, então, um passo a passo para vocês conseguirem fazer essas coisas. Eu estou um pouquinho ainda com o nariz e às vezes tossindo, tá, gente? Então vocês me desculpem aqui as fungadas. Então vamos lá. Para a gente tirar o peso dos nossos ombros e realmente conseguir trabalhar mais e com mais leveza, basicamente a gente precisa identificar quais são os papéis que você executa e quais são aqueles que você pode passar para frente, tá? E aí eu já trouxe um conceito que é importante eu definir, que são os papéis, tá? Então, esse conceito ele vem da sociocracia, que é uma metodologia que a gente trabalha já desde 2014, né? Que é muito legal. E ele é diferente de cargo, tá, gente? Ele não opera na mesma lógica de cargo. Então, o papel, ele tem muito mais a ver com as funções que a pessoa executa. E uma pessoa, ela pode ter 30 papéis, sabe? Diferente do cargo, né? Um cargo é uma coisa muito mais estática que você ocupa, né? Hoje eu sou o diretor de blá blá blá. E aí, daqui a alguns anos, talvez você seja promovido, né? O papel, ele é uma coisa muito menor e é uma unidade de funções e que
justamente por ser menor, você acumula mais, e ele tem mais rotatividade, então eu consigo entregar um papel, tô doente, vou ter que sair essa semana, não vou estar aqui, aí eu vou lá e pá, entrego para a Marina um papel. Eu não entrego um cargo para uma pessoa, entende? Mas eu entrego um papel. Então, ele é uma unidade um pouco menor. E também é muito importante que no papel a pessoa tenha essa autonomia que eu estava falando antes, tá? Então, ela não vai só operar, mas ela vai poder mudar o que aquele papel faz, como aquele papel faz, mesmo que em consulta às outras pessoas. Mas então essa noção de papel ela é um pouco diferente do cargo né, e essa é a unidade que a gente trabalha. E aí a gente vai ter, então, vão ser 4 etapas, tá? Para a gente fazer realmente conseguir delegar e dividir os papéis. E eu organizei aqui em 10 passos. São 4 etapas com 10 passos no total. Então, primeiro as 4 etapas. Primeiro, a gente vai identificar os papéis. Segundo, a gente vai analisar os papéis que você ocupa. Terceiro, a gente vai começar a passar os papéis para outras pessoas. E quarto, a gente vai acompanhar, avaliar e ajustar o que for necessário, tá? Então, agora eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes como que a gente faz cada uma dessas coisas. Então, etapa 1, identificar os papéis. Aí a gente vai fazer a primeira coisa, o nosso primeiro passo é identificar as responsabilidades que você tem hoje. Então, você lista tudo o que você faz hoje, todos os tipos de tarefa, né? Você pode pensar tudo que você fez nos últimos 30, 60 dias e põe numa lista, vai escrevendo mesmo no papel, faz uma lista dessas coisas. Por exemplo, elaborar orçamento para o cliente X, programar pagamento do boleto do aluguel do escritório, criar publicação chamando para o evento Y. Você escreve mesmo todas essas coisas que você fez. É muito mais legal a gente partir da materialidade, sabe? Do que você efetivamente fez, e não do que você acha que você deveria fazer. Parte da realidade, tá? Porque é isso que vai tirar o peso dos seus ombros, né? O peso que você realmente está carregando, não aquele que você acha que você carregaria. Aí depois tem um pequeno passo que é a gente transformar essas tarefas em responsabilidades. Então, por exemplo, eu escrevi elaborar orçamentos para o cliente X. Agora você vai transformar isso numa responsabilidade que vai ser elaborar orçamentos, né? Realizar pagamentos, criar a arte das postagens para as redes sociais, postar nas redes sociais. Então você cria responsabilidades que são mais genéricas, que não são exatamente para uma ou outra coisa, tá? Aí, então esse foi o nosso passo 1, beleza? Aí agora vamos lá para o nosso passo 2. Você vai identificar quais são os papéis que existem na sua equipe. Então, você vai pegar esse monte de responsabilidade e vai começar a agrupar isso em papéis. Então, você vai formar blocos de responsabilidades. Aí, como é que você vai fazer isso? Luísa, é só juntar tudo que tem a ver. E não é. Você vai juntar coisas que têm temas parecidos, mas cuidado para não sair juntando. Tudo tem a ver com comunicação, aí bota junto. Não é isso, tá? Então, alguns critérios que eu gosto de trazer para ajudar vocês nesse agrupamento. A primeira é pensar, você vai separar, quer dizer, você vai deixar junto só coisas que não podem ser feitas por pessoas diferentes. Porque se você separar isso daqui, vai ficar truncado, sabe? Vai atrapalhar o desenvolvimento daquela ação. Aí você separa. Aí são. Desculpa. Você deixa junto se for atrapalhar, separar. E você separa se não. Pode ser, essa pessoa faz uma coisa, outra pessoa faz outra. Aí, beleza, aí você separa, tá? Então, isso é diferente de juntar tudo no balaio só que tem a ver com um tema. Outro critério, se essas coisas, se elas forem feitas juntas, se elas contribuem para o propósito da organização de uma maneira mais assertiva. Então, se a mesma pessoa que faz isso faz aquilo, ajuda a gente a chegar no nosso propósito, aí você pode deixar junto, tá? E se você também tiver coisas muito parecidas, duplicatas, você pode também remover elas, não precisa ficar milhares de coisas parecidas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui na Mirá, a gente tem o nosso círculo financeiro, nossa equipe financeira. E a gente regrupou todas essas responsabilidades em 5 papéis, tá? Não são 5 pessoas, são 5 papéis, até porque na Mirá nós somos
3 sócias, mais uma pessoa que ajuda a gente, então somos 4, a gente nem tem 5 pessoas, tá? Então são 5 papéis. Uma coisa legal também, no papel, então você listou todas as responsabilidades, você também vai acabar de identificar ele criando um nome, tá? E aí pode ser um nome legal, vou contar para vocês os nomes que a gente usa aqui na Mirar. Você vai definir qual é o propósito desse papel, isso tem que ter, tá? Nome, propósito e as responsabilidades do papel. Se você quiser, você pode também colocar qual é a carga horária semanal, por exemplo, que você estima para esse papel. E você pode colocar requisitos desse cargo, habilidades, formação, né, e tal. A gente, então, na Mirá, no círculo financeiro, a gente tem 5 papéis. Um deles chama E aí, você aí, me dá um dinheiro aí, fazendo referência a uma música conhecida. E aí, esse papel é a pessoa que é responsável por cobrar do cliente o dinheiro. Tá? Então, dentro do financeiro tem várias funções. Essa é uma macrofunção que reúne várias responsabilidades. Tem outra função que é a liberadora da grana. É a pessoa que olha as contas, vê se está tudo fechando, aprova e libera a grana. Tá? Aí a gente tem a banqueira, que é a pessoa que vai lá no banco digital, no caso, né? Mas que acessa o banco, que controla a conta, que agenda pagamento, que vê o que caiu, o que não caiu. Então, isso é uma função específica, é um papel, que é a banqueira. A gente também tem a contadora, que cuida de toda a parte contábil. E, por fim, a gente tem a mina de ouro, adoro esse nome, que é a pessoa que vai pensar a estratégia financeira, tá? Então, só para dar um exemplo aí para vocês de papéis que a gente tem aqui na Mirá. E aí, para a gente seguir, o passo 3 agora, E aí, até aqui você pode fazer isso se você tem sócios, se você tem equipe, você até pode fazer isso sozinho, cada um faz o seu, né? E aí vocês juntam depois. Aqui é legal você fazer com todo mundo, de você reconhecer quem ocupa cada papel hoje, né? Então, cada pessoa vai lá e coloca o seu nome, o seu individual, né? Você não coloca o do outro. Você coloca o seu nome naquele agrupamento de responsabilidades, naquele papel que você entende que você realiza, tá? E se tiver mais de uma pessoa se identificando com aquele papel, tudo bem também. Nesse momento você anota isso, depois a gente vai resolver. Porque é importante que para um papel tenha uma só pessoa responsável, porque senão a gente cai naquele território de eu acho que o outro vai fazer e o outro não faz, e aí eu fico esperando ele fazer, e aí nada acontece, tá? Então é importante que lá na frente a gente tenha uma pessoa só responsável por cada papel. Aí fechamos, então, o nosso primeiro grande passo, vamos entrar no segundo passo, analisar o segundo passo, não, desculpa, a segunda etapa, né? Analisar os papéis que você ocupa. Então, agora você já mapeou todas as responsabilidades, criou os papéis, identificou os que você executa, agora a gente vai abrir para analisar isso. Então, o primeiro passo, o quarto da nossa lista, você vai ter algumas reflexões. Então, primeiro, colocou todos aqueles papéis na sua frente, e é legal fazer isso em papel mesmo, sabe? Para você ver e ter noção daquilo. Então, a primeira coisa, o que que você sente, o que que você percebe ao ver todos os papéis que você ocupa, né? E aí eu tô falando de emoções, de sensações mesmo. Nossa, é muita coisa, como é que eu dou conta disso? Enfim, né? Abre um espaço para você ter esse olhar também. Depois, conta quantos papéis que você acumula, quantas coisas estão ali nas suas costas, nos seus ombros, te sobrecarregando, né? E aí, desses, eu queria que vocês também se perguntassem quais desses são vitais que você execute, né? Para a sua organização, não para você. Para a sua organização sobreviver, não por apego àquilo. Mas o que que é vital que seja você, tem que ser você. Coloca lá uma estrelinha nesses daí, tá? Aí, quais desses que decididamente você não deveria estar fazendo, né? Que, ou que alguém poderia ter capacidade para fazer, mesmo que não tenha essa pessoa na equipe hoje, mas você poderia delegar. Então, identifica esses também. Talvez tenha alguns desses que você quer passar para frente, mas ainda não consegue. E aí eu te convido a te perguntar por quê. É por apego? É porque falta o profissional capacitado? É porque ninguém quer fazer, então você acaba tendo que fazer, né? Quais são os motivos pelos quais esse papel, que não é vital para a sua organização, está com você? Então, olha para isso. E aí depois vê o que sobrou. Então, tirou os papéis que você acha vital para sua empresa, tirou os papéis que você acha que você pode passar para alguém, o que sobrou?
né? E aí eu te pergunto, por que que você faz elas? Será que elas precisam realmente existir, né? Por que que você não consegue delegar isso? Por que que você não consegue cancelar essa tarefa? Então, acho bem importante essa reflexão também para ajudar a gente a tirar algum peso dos ombros, tá? Feita essa análise, passo 5, vamos para o nosso plano de ação. Então, eu acho importante que você se coloque algumas metas. Então, assim, no próximo mês, escolhe pelo menos 2 papéis que você vai deixar de energizar. A gente fala energizar, mas pode ser realizar, se vocês preferirem, né? Ou se você tiver muitos, escolhe 10%, né, de papéis que você vai deixar de energizar. Escolhe 2 papéis que você vai colocar alguém de aprendiz para ele aprender a fazer isso, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E você seleciona quais são os próximos. Tipo, beleza, eu vou começar por esses, mas aí você faz uma priorização. Depois eu vou olhar para esse, depois eu vou olhar para esse, né? Colocando o que é mais importante você passar. Beleza? Então aí a gente fecha a segunda grande etapa e abre a terceira etapa de passar os papéis propriamente para outra pessoa. Primeiro passo aqui, sexto da nossa lista, a gente vai escolher as pessoas, tá? Então, você pode ter alguém qualificado para fazer, você pode não ter alguém qualificado na equipe para fazer, e você pode não ter, mas querer contratar. Então, vamos explorar um pouquinho isso. Então, se você tiver alguém qualificado para fazer, você vai ter que reconhecer quais são esses papéis que você pode passar para frente e alocar novas pessoas para eles. E aí tem 3 formas diferentes de fazer isso. Você pode diretamente chegar para alguém e falar: "Fulaninho, eu acho que você é bom disso, eu te vejo fazendo isso, queria que você fizesse isso. Você topa?", né, então você pode ir direto, convidar alguém para fazer isso. Ou você pode chegar, segundo caminho, para a equipe e falar: "Gente, eu não estou mais dando conta de fazer isso, eu preciso passar para alguém. Eu pensei no fulano", você fala ali na frente para todo mundo, "mas queria checar aqui com vocês, o que que vocês acham?". Porque às vezes tem uma pessoa que você não considerou, mas que quer fazer aquilo, que gostaria, ou que quer aprender a fazer aquilo, né. Então é legal também você poder trazer para a equipe. E o terceiro caminho, você traz para o grupo e deixa o grupo escolher sozinho e não palpita, não fala. Também, né, não dá nenhuma, orientação, apontamento de quem você acha que tem que executar essa função. Também é muito legal, gente. Aqui parece besta, mas assim, quando alguém escolhe fazer aquilo, é muito mais eficiente do que uma pessoa que é forçada a entrar naquele lugar, entende? Então, quando você senta enquanto equipe, vê que aquilo ali está demais, você está sobrecarregado, que todo mundo concorda que aquilo é importante ser feito e alguém no grupo se propõe a fazer, isso é muito mais poderoso, tá? Então, esse é o caminho se você tiver equipe, sejam sócios, sejam funcionários, que tenham habilidades para fazer. Agora, pode ser que você fale: "Luísa, mas eu não vejo na minha equipe ninguém com essa habilidade". Aí eu vou te dar outros caminhos possíveis. Então, primeiro, eu gosto muito de trazer o conceito de aprendiz, consultor e responsável. Então, basicamente, hoje você é o responsável por todas essas tarefas, tá? Podem ter outras pessoas ocupando outros lugares em relação a essas tarefas, que são o aprendiz e o consultor. Então, o que que significa? Você pode falar assim: "Eu sou o responsável por fazer isso ainda, mas eu quero formar alguém para fazer isso por mim". Então, você vai e coloca alguém como aprendiz dessa tarefa. Então, você vai lá e fala: "Fulaninho, então eu vou te ensinar, a fazer isso daqui". E aí você é responsável por fazer, mas a pessoa te acompanha e vai aprendendo a fazer isso até que ela esteja madura o suficiente para virar responsável, tá? Outro caminho também que acontece é principalmente quando tem uma coisa que você já não aguenta mais fazer, você sabe fazer, você faz bem, mas você não tem mais a menor paciência para fazer. E tem alguém que até quer fazer, mas aí você fica naquela: "Poxa, mas eu faço melhor do que o outro, então vou continuar fazendo", né. Aquele medo de abrir mão, né, da tarefa. Então, uma outra função que a gente tem é o consultor. Então você pode, colocar essa pessoa que quer fazer, mas que talvez não vai fazer tão bem quanto você como responsável, e você se coloca como consultor. E isso quer dizer claramente para aquela pessoa que quando ela tiver alguma dúvida de como executar aquilo, ela vai te acionar. E aí você consegue então, isso é super importante, gente, no seu negócio, na sua ONG, na sua empresa, porque você consegue ter sucessão, você não perde o conhecimento, o know-how que você desenvolveu na sua empresa. Você consegue passar, de uma pessoa para outra.
Não é o único jeito, tá? Também é importante ter manuais e ter coisas escritas sobre isso, mas esse é um jeito bem bacana de você permitir a sucessão dentro da sua organização, tá? Então, você volta lá na sua lista das coisas que você quer passar para alguém, que você acha que não tem alguém super qualificado ainda na sua equipe para executar, e você olha para essas tarefas e se pergunta: quais dessas tarefas eu posso me colocar como consultor e ter uma outra pessoa como responsável, e quais dessas eu poderia pôr um aprendiz para aprender a fazer isso, tá? E aí você vai construir, então, um plano para conseguir soltar essa tarefa da sua mão, mesmo que não agora, tá? Você vai construir um caminho para isso. E aí, terceiro caso, se você não tem equipe, mas quer contratar. Então, olha para todos esses papéis que você mapeou, que você pode tirar dos seus ombros, né? Que você pode parar de fazer, e pensa, olhando exatamente para aquelas funções, para aquelas responsabilidades, se pergunta: qual é o perfil da pessoa que eu preciso contratar? Quais são as habilidades, às vezes as formações, né? É uma pessoa ou são duas? Então mapeia esse papel, eu acho que vai te dar muito mais materialidade para entender o perfil dessa pessoa, olhando para os papéis do que tão etéreo, sabe? Eu preciso contratar alguém, né? E a outra coisa é que isso vai te ajudar a pensar também quais são as ferramentas que você pode precisar desenvolver. Que aí a gente já começa a entrar no sétimo passo, que é estruturar. Então, beleza, escolhi quem vai fazer, mas para que essa pessoa possa de fato executar as tarefas, você tem que entregar para ela as ferramentas, os manuais precisos de como ela vai executar cada coisa, né? Pode ser que você não tenha, então constrói essas coisas. Não fica só na fala, escreve, faz um vídeo, captura de tela do seu computador de você fazendo aquilo, cria um manual para que isso não se perca e para que quando outra pessoa, vamos dizer que aquela pessoa não ficou, ela sai, entra uma nova, ou essa pessoa cresce e vai ocupar uma outra função, aí você procura uma outra pessoa para pôr aqui, você já tem os manuais prontos para passar para essa pessoa, tá? Então é super importante essa fase de estruturar. Então construa os manuais, ensine, pode ser em texto, pode ser em vídeo. E aí, oitavo passo, ensine. Né? Então, seja para um novo colaborador, seja para uma pessoa da equipe mesmo, que já fazia, e que já estava na sua equipe, mas não fazia isso, você vai precisar ter um processo de onboarding dessa pessoa. Tá? Então, ensina ela a usar, usando os manuais que você criou. Depois é legal você fazer mesmo ao vivo ali, né? Às vezes numa reunião ali online, no Zoom, você faz com a pessoa te observando, né? Porque aí ela vai perguntar coisas, ela vai ver detalhes e faz isso umas 2, 3 vezes, né? Depois troca, você observa ela fazendo, porque a dúvida vai surgir quando ela for fazer, né? Às vezes você vai ver ali onde ela está errando, então é legal você também ter essa situação. E aí, depois que isso estiver funcionando, mais lá na frente é que você entrega, deixa a pessoa fazer e você só dá uma olhadinha no final se deu certo. E aí você acompanha algumas vezes. E depois você deixa mesmo, não fica acompanhando mais, e ela te procura se ela tiver algum problema, tá? Ou se acontecer algum problema, você olha com ela para aquilo lá e tenta achar uma solução. Tá? E aí, depois, o último grau de maturidade disso é quando você percebe que ela mesma começa a melhorar ou adaptar os processos. Beleza? Então, a gente quase fechou as nossas etapas para conseguir delegar as tarefas, mas não vamos esquecer da quarta etapa, que é avaliar e ajustar. Então, nada termina em você entregando, você tem que continuar acompanhando e ajustando aquilo. Então, passo 9, você avalia. Né? E aí é super importante, a gente já falou várias vezes para vocês sobre rituais, né, sobre ritmos. Então, é importante você definir uma frequência de avaliação dos papéis, todos eles, inclusive os seus. Tá? É muito legal essa avaliação 360, onde as pessoas, mesmo que você seja um chefe, que você também seja avaliado pelos seus pares. Isso é muito legal. É claro que isso depende da cultura que você estabelece na sua empresa, mas fica a dica para quem quiser trabalhar numa estrutura realmente mais horizontal e não só dita horizontal. Tá? Então vamos lá, a gente marca a frequência de avaliação. Essa avaliação, ela vai ficar muito mais rica se ela for feita por toda a equipe, e aí você vai avaliar cada um dos papéis. E é muito importante, muito legal que primeiro, para cada avaliação, a própria pessoa se avalia.
tá? Antes de você sair colocando críticas ou elogiando, deixa a própria pessoa falar. É muito importante esse autoconhecimento, a gente conseguir realmente perceber quais são as coisas que a gente faz que são positivas, que não estão funcionando, e a gente poder verbalizar isso. E dá um alívio quando você está ali como chefe e você ouve a pessoa falando aquilo que você queria falar para ela que não deu certo, que não está funcionando, sabe? Isso dá um grande alívio do que você, como chefe, ficar apontando. Então, essa é uma dica. E aí vocês avaliam tanto os aspectos positivos quanto as melhorias, tá? Eu não gosto de falar de pontos negativos, eu gosto de falar de pontos positivos e melhorias. Por quê? Porque a melhoria é quando você pega um ponto negativo, identifica ele e já pensa em como melhorar ele. Tá? Então, melhorias. E também é legal vocês olharem para os 3 níveis, para o nível individual, para nós, para o nossa equipe, o nosso grupo e para o mundo. Então, reconhece também no nível individual quais que foram os aprendizados que você gerou, como que isso funcionou na equipe e como que foram os impactos que vocês geraram, seja na organização, seja para os clientes, tá? E aí, por fim, chegamos no nosso 10º e último passo, ajustar. Então, beleza, você faz essas reuniões de avaliação rítmicas e você ajusta. Então, no final da avaliação de cada papel, tendo em vista tudo que foi dito de pontos positivos e de melhorias por todos os participantes, é legal que seja feito um plano de melhoria, um plano de implementação real dessas melhorias. Então, em 3 meses eu vou ler um livro, eu vou treinar não sei o quê, eu vou acompanhar uma outra pessoa fazendo isso, não sei, aí depende muito, né, de cada situação. Mas então vocês criam e acordam esse plano de trabalho que vocês vão fazer. E aí no início da próxima avaliação, você resgata o plano anterior e checam se ele foi implementado. Tá? E a cada novo ciclo, novas decisões vão sendo tomadas. Então, pode ser que vocês, no segundo, no terceiro ciclo, vocês elaborem um novo plano. Pode ser que vocês alterem responsabilidades, altera o papel mesmo, ele não está funcionando daquele jeito, então isso aqui não está acontecendo mesmo, então vamos tirar, né? Pode ser também que uma nova pessoa vem para energizar esse papel, seja porque aquela cansou, seja porque outra pessoa quer, seja porque você, como líder, acha que está precisando trocar, né? Pode ser que você descontinue aquele papel, ele para de fazer sentido, é uma possibilidade também. E pode ser, inclusive, que você resolva por desligar aquele colaborador, né? Se for um colaborador e não um sócio, ou também, né? Você pode também querer desligar um sócio, acontece. Se houverem falhas que são recorrentes, que são em diversos papéis, que vocês já apontaram, já fizeram um plano de melhoria, aquilo não foi executado, ou foi executado e não repercutiu com o resultado desejado. Então, você vai ajustando e, inclusive, isso pode levar à descontinuidade do papel. E aí eu tenho uma história para contar para vocês. Quando a gente estava no Águas do Cerrado, que foi esse projeto que eu contei, teve um cargo que a gente trocou algumas vezes de pessoa. Não vou ficar falando para, né, não expor ninguém aqui, mas teve uma dessas pessoas que foi muito rico o processo dela, porque a gente fez vários desses ciclos de avaliação. A gente tirou um plano de melhorias. A própria pessoa, ela é muito legal que a própria pessoa proponha o seu plano de melhorias. E ela, de fato, propôs coisas. E aí, quando chegava no outro ciclo, ela não tinha feito. Aí chegava no outro ciclo, ela não tinha feito. Quando foi lá pela terceira vez, quando a gente foi fazer o plano de melhoria, a própria pessoa propõe. Eu perguntei para ela, eu falei, fulana, a gente já tinha acordado isso, não deu certo, a gente acordou isso, não deu certo. Qual é a solução que você vê agora? E aí ela falou pra gente, né? Era eu e o CJ na época. Aí ela falou pra gente assim: eu acho que o melhor caminho é vocês me demitirem. E pra gente foi um enorme alívio, porque a gente já tinha decidido que a gente realmente precisava demitir, que não tinha mais nenhum caminho possível. Mas a gente chegar nisso junto, sabe, com presença, com sinceridade, com cuidado, foi muito legal. Então, eu acho que foi um processo bem bonito, assim. E é isso, chegamos ao final dos nossos 10 passos, e eu espero que fazendo isso você consiga tirar um pouquinho de peso dos ombros, descobrir aonde que está pegando, se é falta de gente, se é aqui na sua cabeça que você não abre espaço para isso acontecer, né? Mas dizer que sim, é possível. E quem tiver interesse, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vou deixar aqui a indicação de um livro, que é o Muitas Vozes, uma Canção,
É um livro sobre sociocracia aplicada, e eu acho que pode ajudar vocês a aprofundar nessa temática toda dos papéis e de como fazer, de como escolher pessoas. Teriam muitos outros assuntos aqui ainda para contar, tá? E é isso, então espero que com esse passo a passo, quem acompanhou aqui a gente, quem vai assistir depois gravado, né, que vocês consigam delegar tarefas de verdade, dividir responsabilidades de verdade, né, com essas 4 etapas, esses 10 passos, você consiga tirar o peso dos seus ombros e assim trabalhar, menos e de uma forma mais leve, tá bom? Então, isso é tudo por hoje, pessoal. Agradeço. Gostaria de agradecer quem esteve aqui com a gente online, quem comentou, quem deu os seus palpites também, né? E me conta o que chamou mais atenção para vocês. Escreve para a gente mesmo que depois, pode mandar mensagem, a gente está super curiosa de saber como que isso chegou para vocês. E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa, Nina? É só convidar para a próxima live. Acho que é isso. Isso. Então, pessoal, estaremos aqui na próxima semana, quinta-feira. É sempre às 17 horas. Hoje a gente fez às 19 para testar, mas acho que semana que vem é às 17, porque estaremos nós três, né? As três consultoras da Mirai, eu, Marina e Lou, porque é um happy hour. Né, hoje foi o mergulhando, na semana que vem vai ser um happy hour, então a gente se junta nós três para debater sobre um tema. E eu não vou trazer o spoiler de qual vai ser o tema dessa vez. Vou deixar em segredo. Beleza? Muito obrigada, pessoal, que acompanhou. Vai ficar depois disponível, vai ficar aqui no Instagram também e depois a gente sobe no YouTube também. Beleza? Beijo, beijo. Tchau, tchau.